sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição, e hoje eu estou na companhia do meu colega jornalista e apresentador, Danilo Bueno. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sabrina. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Poderia estar melhor essa segunda-feira, né? Com certeza, né? Na verdade, hoje eu e Danilo vamos apresentar um telejornal Todo Dia News, segunda edição, especial para você, começando a semana com notícias não tão positivas, porque todo mundo acompanhou aí em todos os noticiários. Enfim, domingo foi um dia tenso no Brasil. E a gente vai, claro, fazer uma abordagem especial aqui no Todo Dia News, segunda edição, não é, Danilo? É isso mesmo. Foram fatos quentes, né? Fatos históricos marcantes que entraram aí para a história do Brasil, que isso vai ser estudado daqui a 10, 50, 100, 200 anos, vai ser sempre, que é justamente aí os acontecimentos, né, de Brasília, que também repercutiram internacionalmente. É isso mesmo. Vamos conferir então os destaques desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. E uma delas é, claro, bolsonaristas invadem o Congresso Nacional. E veja também, Lula decreta intervenção federal na segurança do Distrito Federal. E ainda a Guarda de Santa Bárbara do Oeste participa de ato antidemocrático em Brasília. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente, acompanhando os nossos trabalhos. E aí na tela do seu televisor aparecem os multicanais para você acompanhar o trabalho de toda a nossa equipe aqui da Rede Todo Dia. E o portal tododia.com.br você encontra todas as informações. Inclusive, ontem a nossa equipe estava de plantão e nós colocamos aí informações de 15 em 15 minutos em nosso portal, atualizando os internautas, né, os nossos internautas e também telespectadores que nos acompanham através do portal e das nossas redes sociais. E a gente pôde aí trazer um pouco, né, desses fatos que aconteceram neste domingo, dia 8 de janeiro. Um domingo tenso, principalmente ali na cidade de Brasília, e que deixou todos os brasileiros atentos, né, a tudo que estava acontecendo. E a gente vai trazer, então, o Todo Dia News, segunda edição, especial sobre esses atos antidemocráticos. Exatamente. E os manifestantes, então, aliados aí às correntes bolsonaristas, né, no último domingo, dia 8, eles invadiram o Congresso Nacional, depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, além aí do Congresso, né? Tanto Câmara quanto Senado. Os atos são considerados vandalismo e terrorismo e foram transmitidos por emissoras de televisão e redes sociais. As imagens desta invasão estão nessa reportagem que você acompanha conosco a partir de agora da TV Brasil. Foi um domingo daqueles, viu? Houve invasão lá no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, nosso palácio presidencial, né? Os atos considerados, então, não só de vandalismo, mas também de terrorismo, foram transmitidos pelas emissoras de televisão e rede social. O nível de depredação, né, Monique, considerados aí estarrecedores. O policiamento foi insuficiente, não conseguiu controlar a multidão de invasores. Esses apoiadores do ex-presidente Bolsonaro não se conformam com o resultado das eleições. No Palácio do Planalto, então, eles invadiram os 3 andares e destruíram o patrimônio nacional, uma tristeza. No Palácio do Supremo Tribunal Federal, eles destruíram o plenário e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Uma cadeira foi parar do lado de fora, com um brasão em cima. Foi arrancado, inclusive, da parede. Muita destruição. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, onde tinha ido ver de perto os estragos da chuva. Mas, diante desses fatos, a visita foi interrompida. Ainda na cidade, ele decretou intervenção federal na segurança pública aqui do DF. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica.
O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Olha, o presidente disse que os responsáveis vão ser punidos, viu? Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os 3 palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que facilitou isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República. Aí então a reportagem especial da TV Brasil, e agora nós temos uma reportagem do nosso repórter Ezequiel Matos, falando um pouco das galerias dos presidentes da República, que foi completamente destruída. Durante as invasões, os manifestantes quebraram a galeria onde são expostas as fotos dos presidentes do Brasil. O espaço que fica no térreo do Palácio do Planalto expõe as fotografias, então, de todos os presidentes diplomados desde 1889. Vamos saber, então, os detalhes com Ezequiel Matos. A Galeria dos Presidentes, um símbolo histórico pertencente à Biblioteca dos Presidentes da República, foi completamente destruído após a invasão do Palácio do Planalto neste domingo. Os quadros de vidro com as fotos de todos os ex-presidentes da República do Brasil, fixados em uma parede de mármore, foram arrancadas e depedradas. O espaço que fica no térreo do Palácio do Planalto expõe as fotografias de todos os presidentes diplomados desde 1889. Quadros dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Washington Luiz, Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Michel Temer foram quebrados e as fotos arrancadas. O único quadro que não foi destruído foi o do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A Galeria de Autoridades é um monumento tradicional e histórico em todas as esferas dos 3 poderes brasileiros. Ela retrata o histórico diplomático de autoridades que ocuparam os mais altos cargos de comando nas esferas de governo. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel, pela reportagem aí. Que fato, né? É deixar a gente horrorizado, né? É até mais do que isso, né? É um ato de ignorância, e ignorância no sentido pejorativo, de burrice mesmo, sabe? Porque aquilo ali é uma representação histórica, aquilo ali é a representação de toda a origem do país. Essas pessoas que se dizem patriotas, que se dizem democratas, o que elas estão fazendo é cuspindo na história do país, vandalizando justamente aí tudo o que aconteceu desde a fundação do Brasil. É lamentável, né? Mas, como se não bastasse, né? Ainda não se sabe o tamanho dos prejuízos, Sabrina, que foram causados aí por esses atos de vandalismo e de terrorismo, porque além de vidraças, além de imóveis, além dos equipamentos que foram quebrados, também aí nós tivemos uma depredação de obras de arte, e uma delas
é o quadro As Mulatas, do pintor carioca de Cavalcante, a tela de 1962, que fica no Palácio do Planalto. Teve várias perfurações feitas por faca. E mais uma coisa, uma obra, uma estatueta feita por Brecheret, chamada A Bailarina, ela também foi furtada. Não é que ela foi danificada, ela foi furtada. Então, mais do que vandalismo, é um ato de banditismo. Vamos acompanhar aí esta matéria da TV Brasil. Uma delas é o quadro As Mulatas, do pintor carioca de Cavalcante. A tela de 1962, que fica no Palácio do Planalto, teve várias perfurações. Tá, então, né, informações na TV Brasil é triste. É de doer, né? É de doer. Dói o coração ver Dói. algo assim. Eu fico pensando o seguinte, sabe, Danilo? Eu tenho um filho de 7 anos agora, né? Fez recentemente. E ele já está indo para a 2ª série. E eu falei para ele ontem assim, filho, isso depois vai estar estampado nas histórias, nos livros de história. Você vai lá na frente depois ler de tudo isso. Como eu pelo menos aprendi sobre diretas já, enfim, tantos outros fatos políticos que a gente viu nos livros de história. Agora, imagine um fato como esse, um acontecimento como esse de ontem, né, e ver, né, esses tipos de obras destruídos pelos próprios brasileiros. Se fosse de outra nação, ainda a gente, né, deixava passar, mas da própria nação é triste. É triste. É lamentável. É lamentável. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo, tá? A gente vai dar, no retorno, a gente vai dar uma paradinha, né, sobre esse assunto. Claro que a gente vai ter muito mais notícias falando, inclusive temos aí participação de políticos da nossa região com notas de repúdio sobre esse ato que aconteceu ontem. Mas na volta a gente também vai dar prestação de serviço para você aí em casa. Voltamos já já. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. You're really weird, you know that? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De volta todo dia News, 2ª edição. Muito boa noite para você nessa segunda-feira, dia 9 de janeiro. Obrigada pela sua companhia. E hoje você deve estar pensando, mas o que está acontecendo que hoje eu estou na companhia do Danilo Bueno, né, Danilo? É isso aí. Fato histórico, né? Programa histórico também, né? Trazendo, repercutindo aí justamente os fatos que aconteceram nesse final de semana de arrepiar os cabelos, né? Pois é. Mas Era o meu plantão. Pois é, você sofreu um bocadão. Era o meu plantão, né? Mas o Danilo e toda a nossa equipe, mesmo não estando de plantão, eles nos ajudaram e muito para que a gente pudesse trazer notícias atualizadas de 15 em 15 minutos no nosso portal. Então, isso foi muito bom, a dedicação de toda a equipe aí no nosso trabalho aí do jornalismo, que é fundamental. A gente está aqui, o nosso papel, gente, é trazer a informação para vocês. Às vezes a gente fala, relata, traz aqui um pouco de opiniões de especialistas e é você que vai concluir, de fato, o que está errado,
está certo, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é fake news, o que não é. Mas aqui o nosso papel é trazer a informação para vocês, né? Tanto aqui na TV, como no portal, nas redes sociais, tá bom? Então você que nos acompanha, muito obrigada aí pela sua audiência. E a gente começa agora esse segundo bloco um pouquinho diferente. Vamos dar uma pausa nessas notícias pesadas, né, que deixaram os brasileiros incomodados, todas as gerações, inclusive. Mas nós vamos agora trazer um pouquinho de prestação de serviço para você aí em casa. E essa notícia aí tem que ficar muito atento, não é mesmo, Danilo? Tem, porque, olha, além daquele barulhinho chato que incomoda, principalmente quando a gente está tentando dormir, né, e vem aquele mosquito da rasante, mais do que ele incomodar, mais do que ele dar aquela coceira depois que pica, é a transmissão da dengue. E a Americana registrou um aumento expressivo nos casos de dengue nos últimos 12 meses. A cidade está à frente das demais cidades da nossa região e causa um alerta aí de saúde pública. Os detalhes você acompanha agora com o repórter Rafael Alves. A Americana está no topo da lista das cidades com maior número de casos de dengue na região. A alta atingiu a marca de 1.420% em relação ao total de infectados no ano anterior. Quem acompanha o expressivo número é a cidade de Santa Bárbara do Oeste, que registrou um crescimento de 861% em comparação ao mesmo período do ano passado. Campinas fica na terceira posição, com uma alta de 376%, o que preocupa as prefeituras, afinal, as cidades enfrentam problemas relacionados à chuva. Entre as maiores cidades, apenas Piracicaba apresentou queda no comparativo entre 2022 e 2021. De acordo com a Prefeitura de Americana, são mantidas ações de controle da dengue por meio de um programa específico, cujas diretrizes são pautadas pelo Ministério da Saúde. Especialistas indicam melhores meios para evitar a proliferação dos mosquitos. Essas dicas você confere acessando o portal tododia.com.br. Aí, gente, muito importante, tem que se cuidar. A gente, nós estamos falando aqui nos bastidores, durante a pandemia as pessoas desleixaram, na verdade, não cuidaram mais dos seus quintais como deveriam, e por isso que agora está tendo esse aumento, né, Danilo? Pois é, né? Até um comentário meio curioso, né? Mas as esposas, né? Cabe aí o papel de pegar no pé dos maridos, né? Porque, tudo bem, a gente fala que vocês não precisam ficar lembrando a gente a cada 6 meses que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é importante limpar o quintal. Pode cobrar diariamente, porque tem que voltar. Enquanto a gente estava em isolamento, todo mundo trancado em casa, o maridão ia lá, limpava o quintal, recolhia o entulho, tirava, né, tudo que não prestava, que juntava água. Isso tem que voltar. Só assim é que a gente vai controlar a dengue, a gente não vai mais ser os líderes aí em infecção. Exatamente. Bom, e agora é o momento de notícias policiais. Infelizmente, uma notícia triste. Um jovem morreu neste domingo após colidir de moto com um poste no bairro Baleário, no Salto Grande. A vítima, de 27 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os detalhes com a repórter Andressa Oliveira. Um acidente que resultou em morte do condutor de uma motocicleta aconteceu na madrugada desse domingo em Americana. Samuel Pereira dos Santos, de 26 anos, faleceu após bater a sua motocicleta contra um poste na rua Maranhão, no bairro Balneário Salto Grande, em Americana. De acordo com informações, a Guarda Civil Municipal de Americana, a Gama, a equipe de resgate foi a primeira a chegar ao local e socorreu a vítima para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, mas o jovem não resistiu aos ferimentos. Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária de Americana e a motocicleta foi removida para o pátio municipal. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Tá certo, Andressa. Obrigada aí pelas informações. E agora nós temos outra informação policial. Exatamente, uma reportagem é feita pelo Ezequiel Matos e essa, olha, se segure na cadeira porque é de cair mesmo, porque é um absurdo. Uma mãe foi presa por crime de pornografia infantil contra as próprias filhas. É isso que você ouviu.
uma mãe foi presa por divulgar conteúdo pornográfico das filhas menores de idade. Ela filmava as crianças enquanto elas tomavam banho, gente. Os detalhes deste caso você acompanha agora na matéria de Ezequiel Matos. A Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Piracicaba, prendeu uma mulher de 32 anos suspeita de crime de pornografia infantil contra as próprias filhas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mãe gravava vídeo das filhas nuas durante o banho, mostrando partes íntimas e manipulando uma das filhas. O crime só foi descoberto após o pai da menina de 10 anos ser informado que vídeos de pornografia infantil da própria filha estavam sendo oferecidos em grupos de aplicativo pela mãe da criança. O pai procurou a polícia e denunciou o crime. Após apurar a denúncia e os vídeos recebidos, a Polícia Civil representou o crime na Justiça, que determinou a prisão temporária da acusada, como também a apreensão dos celulares e a quebra de sigilo bancário. Acompanhe um trecho da entrevista da delegada de polícia, doutora Olívia Fonseca. No vídeo, que são cenas das crianças tomando banho, ela pede para as meninas fazerem certas coisas, virarem para a câmera, mostrarem seus órgãos genitais. Num dos vídeos é possível ver a mais velha fazendo como se fosse um striptease orientado pela mãe. A mãe foca nas partes íntimas da criança, pede para a criança deitar na cama, se exibir para a câmera, e você percebe que é a investigada que está gravando a todo momento. Num dos vídeos ela manipula a genitália da menina menor de 6 anos. E, então, a partir de tudo isso, nós representamos para a Justiça, que deferiu os mandados, e nós fizemos um cumprimento hoje na cidade de Charqueada. A acusada foi levada para a carceragem do plantão policial de Piracicaba na tarde desta sexta-feira, dia 6, aonde permanece presa. Ezequiel Matos para a TV Todo Dia. E agora vamos falar de um motorista que causou um acidente na rodovia Serefino Vaz. Zeferino. Desculpa, Zeferino. então tá jóia. Próximo ao distrito e Barão de Geraldo, após capotar com o carro na via. As informações são da repórter Andressa Oliveira. Na manhã desta segunda-feira, um acidente de veículo com capotamento causou congestionamento na rodovia Zeferino Vaz, SP-332, em Campinas. De acordo com informações, o motorista perdeu o controle da direção quando trafegava na pista sentido Distrito Barão Geraldo. A concessionária Rota das Bandeiras, que administra o local, retirou o veículo e liberou a pista esquerda. Felizmente, não houve feridos. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E agora uma utilidade pública. É trazida aí pelo nosso repórter Rafael Alves, que Santa Bárbara do Oeste realizará a troca de 5.000 placas de rua. Não sabia que Santa Bárbara tinha tanta rua assim. Porque a Americana tem mais? Não, porque para mim é um número absurdo. Eu descobri outro dia que a Americana tem 220 bairros. Falei, como assim? Deve ser bairro de 2 ruas, né? Mas pensando em diminuir os custos, né, a empresa aí que vencer a licitação poderá explorar também a publicidade nessas placas, nessas 5.000 placas. Vamos acompanhar essa matéria, então, do Rafael Alves. Evitando gastos do poder público, a empresa vencedora da licitação para a implantação de novas placas na cidade de Santa Bárbara do Oeste poderá explorar a sinalização com publicidade de comércios e estabelecimentos locais. Será necessário que a sinalização mantenha a proporção de 70% de logadouro e 30% de propaganda. O lance mínimo para participar da licitação é de R$50 mil. Quem vencer terá o prazo de 90 dias para instalar em todos os conjuntos até 3 placas que serão fixadas em cada poste de luz. Serão 3 anos para a conclusão do serviço, podendo ser prorrogado. Será responsabilidade da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil indicar quais placas necessitam de troca ou dos locais para nova sinalização. A região central é a que mais necessita de reparos, segundo o monitoramento. Para a gente complementar aqui, pode falar, Danilo. Pois é, uma informação aí trazida em primeira mão para a gente aí pelo nosso diretor, inclusive, né? Sim. O diretor Edson Caroni.
que a cada 100 metros tem que ter uma placa, né, identificando justamente a rua. Então, uma em cada esquina. Exatamente, uma em cada esquina. Coisa que não, de fato não acontece. Aqui em Americana, eu acho que a cada 5 ruas tem uma placa e ainda ela está apagada. Não é que dificulta a leitura, é que só está o azul da placa mesmo, não tem nada. Principalmente nos bairros mais periféricos, Sim. sabe? Aqui no centro está tudo bem bonitinho, bem sinalizadinho, mas você vai para os bairros mais afastados da região central, é difícil de saber. Se não for recurso de GPS, você não consegue. Mas assim, eu gostaria só de fazer uma ressalva, Danilo e nossos telespectadores, porque assim, parece que vai ser um gasto alto com essas placas. Mas são importantes, gente, porque você vai, como disse aí, Danilo, você vai nos bairros procurar o endereço. Tudo bem que hoje a gente tem os GPS, né? Mas se não tiver a placa ali, não vai adiantar nada. Então, eu já fiquei procurando, inclusive aqui em Americana mesmo, num bairro que eu fiquei perdida, não achava de jeito nenhum o nome da rua. Então, é muito importante, de fato, ter a sinalização correta. Agora, a cidade que não tem, deveria ser feita uma lei orgânica para regularizar isso, né? Pois é, né? Na verdade, um adendo à lei orgânica, né? Porque, em tese, a lei orgânica ela é a constituição do município, né? Então, ali tem todas as normas, as diretrizes aí da cidade, também deveria ter essa previsão. Pois é. Bom, gente, nós vamos dar uma rápida parada. Na volta, claro, vamos retornar com o tema dos manifestos, desses atos, né, antidemocráticos que ocorreram no domingo, dia 8, neste domingo que foi um domingo depois do almoço, no meio da tarde, aí bastante agitado e bastante, vamos dizer assim, que causou a todo brasileiro um pouco de injúria, né? Vamos dizer. Pois é. Muita gente foi injuriado com tudo isso, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta, muito mais informações para você aí, inclusive com notas de repúdio de alguns políticos e também opiniões controversas de políticos aqui da nossa região e a avaliação de um especialista político. Daqui a pouquinho, gente, voltamos já já. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. You're really weird, you know that? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De volta a Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada ao Danilo Bueno, meu companheiro aqui, jornalista, e que está aqui para falar desse fato histórico, de fato, né, como você disse mesmo no início do programa. Gente, nós não gostaríamos de estar noticiando esse tipo de ato, mas temos que dar essa prestação de serviço para vocês. Temos que trazer a informação. E a gente vai começar falando agora nesse terceiro bloco de manifestantes que deixam o tiro de guerra aqui de Americana. Eles desocuparam, então, a área que estava
inclusive ocupada há muito tempo, né, em frente à área militar, após os atos violentos em Brasília, e que ocorreram então neste domingo, em determinação aí de desocupação por Alexandre de Moraes, na madrugada desta segunda-feira. As informações são do repórter Henrique Fernandes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a desocupação em até 24 horas de todos os acampamentos em áreas militares de todo o país. Como vocês podem ver, aqui no Tiro de Guerra de Americana está desocupado e não existe mais nenhum manifestante. No canteiro em frente ao Tiro de Guerra de Americana, como vocês podem ver, nosso repórter cinematográfico vai mostrar ali, só ficaram entulhos e materiais empilhados. O mais chato era quando eu vinha de carro, que tinha que eles fecharam as duas passagens. Então, para ir para minha casa, eu tinha que dar volta. Teve vezes da gente dar volta porque não tem como passar. Uma vez meu namorado quase discutiu ainda com um cara, que ele ficou parado. Então, eles ficaram uma fase que eles mandavam mesmo aqui. Eles fecharam desde ontem. Isso aqui não estava funcionando, passando no carro, nada. Só a gente a pé mesmo. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, os bolsonaristas devem ser presos por atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. Nossa equipe, então, foi lá pessoalmente acompanhar. Inclusive, eu faço uma ressalva nessa questão, né? Porque nossa equipe logo começou... o pessoal ali fazer os atos ali, não faziam nada, mas ficavam ali atrapalhando o trânsito. Nós recebemos até reclamação de moradores devido aos barulhos que incomodavam pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas com animais, porque eles acabavam usando fogos de artifício em alguns momentos e isso acabava atrapalhando a tranquilidade dos moradores. E quando a nossa equipe foi lá fazer uma reportagem pós, né, a tudo isso que foi feito, nossa equipe foi impedida, inclusive, de fazer imagens no dia, né? Sim, então, foi hostilizada, né? Foi hostilizada. Então, realmente, acabavam dominando ali aquele local, como disse, inclusive, a declaração aí da moradora, e nem o próprio morador podia passar ali com o seu próprio veículo, né? Então, exato. O direito de ir e vir era inibido das pessoas, né, da população. Bom, agora é outro fato importante também. Pois é, porque além desses incômodos localizados que aconteciam, os bolsonaristas também bloquearam as rodovias. E uma delas foi aqui na nossa região, a rodovia Anhanguera. Após os atos ocorridos em Brasília na tarde deste domingo, os bolsonaristas bloquearam as duas faixas da rodovia Anhanguera no trecho próximo a Limeira. A via ficou interditada por quase 5 horas. Vamos acompanhar a matéria do repórter Rafael Alves. Um trecho da rodovia Anhanguera em Limeira foi bloqueado nesta noite de domingo. O bloqueio aconteceu às 8h30 da noite e durou cerca de 5 horas até a liberação da via. A ação ocorreu após os atos terroristas e a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Segundo a Autoban, concessionária responsável pela rodovia, os bloqueios aconteceram no quilômetro 148 e afetaram o tráfego nos dois sentidos, sendo encerrado à 1h30 da manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma faixa em cada sentido era permitida a circulação de carros e ônibus, mas era impedido o tráfego de caminhões. Em torno das 10h25 da noite, o congestionamento atingia 3 quilômetros. Diversos bolsonaristas usaram suas redes sociais para expor os atos golpistas realizados ontem em Brasília. Um deles, identificado como Simon Patriota, é de Campinas. Em um dos vídeos, ele sobe a rampa do Congresso enquanto profere palavras de ordem. Invadiram o STF, já invadiram agora o Congresso. Os Brasília, nós vamos fazer o Exército reagir agora. Depois da ação do povo, o Exército ele reage. O povo não tem medo de bomba. O povo não tem medo de bala de borracha. O povo só quer libertar sua nação. Nós subimos a rampa. Olha a multidão. Nós não vamos invadir nada. Nós só vamos entrar na nossa casa. Essa rampa nunca foi da esquerda. Essa rampa nunca foi do comunismo. Essa rampa é nossa. Está tudo tomado, Brasília. Está tudo tomado, Brasil.
Meu Deus do céu. Vamos pra cima. Brasília agora foi tomada. Brasília agora está sendo tomada pela cidade de Campinas, pelos patriotas. Essa rampa nunca foi da esquerda. Essa rampa nunca foi do comunismo. Essa rampa é nossa. Aqui no mínimo está chegando 1 milhão de pessoas, de patriotas. Agora nós vencemos, porque nós não vamos desistir. 800 pessoas. 800 pessoas. Olha como está tomado agora Brasília. Os patriotas veio lutar de verdade. Veio clamar pela nossa nação. Pessoal, é agora ou nunca. Nós estávamos lá no meio do combate. Vocês viram aí a imagem do Kevin, do Moisés, do Sabará. Todos nós na luta lá na linha de frente. A maioria está regando. A maioria está indo. Mas nós temos que ficar. Porque nós dissemos, ou viver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mostra lá, Sabará, como está cheio. Simon se apresenta em seu perfil como um bolsonarista que foi convocado para salvar a nação. E também como um dos organizadores do acampamento bolsonarista que bloqueia uma das avenidas ao lado da escola de cadetes em Campinas. Ainda em suas redes sociais, ele divulga contatos para contribuição via Pix para essas caravanas e esses acampamentos. Muito bem, e aí dando continuidade, agora vamos para a cidade de Santa Bárbara, gente, uma reportagem de Henrique Fernandes, porque um guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste participou aí do ato antidemocrático em Brasília. O GCM esteve presente nos atos que ocorreram então no Congresso Nacional neste domingo. Vamos saber os detalhes com Henrique Fernandes. O guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste, Gabriel Macedo, aparece num vídeo postado nas redes sociais a caminho da sede dos 3 poderes em Brasília neste domingo. O GCM Gabriel Macedo é identificado por uma mulher ao lado de uma multidão a caminho do Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. No vídeo, vocês podem ver, a mulher identifica Gabriel Macedo como guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste, fazendo parte da manifestação antidemocrática. Macedo é lotado no patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. A prefeitura da cidade foi procurada para comentar a participação do guarda na manifestação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. Até o momento, cerca de 1.200 pessoas foram presas por participarem dos atos de vandalismo ontem em Brasília. Os próprios invasores divulgaram vídeos e fotos nas redes sociais. Os manifestantes extremistas invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. Só temos uma ressalva importante a dizer aí. Até o fechamento dessa edição, desse vídeo, nós não tínhamos a resposta da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, mas no momento que estávamos entrando aqui ao vivo, recebemos a nota, então, da assessoria da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Danilo vai ler aqui para vocês. Exato. Diz a nota: o município de Santa Bárbara do Oeste teve acesso a vídeos publicados na rede social que mostram eventual participação do servidor público nas manifestações ocorridas neste domingo em Brasília. Em primeiro lugar, a administração municipal reitera a defesa do Estado Democrático de Direito e, por conseguinte, entende como injustificáveis os atos de depredação contra o patrimônio público e os crimes contra a democracia que foram praticados. A liberdade de expressão e o direito de manifestação de todos não podem ser confundidos com salvaguardas de atos que atentem contra as normas jurídicas que são balizadoras do convívio e do bem-estar da sociedade brasileira. No caso das investigações em curso no governo do Distrito Federal, apresentarem ou constatarem a prática tipificada nos crimes previstos, a administração municipal tomará todas as providências cabíveis. Aí, então, a nota, explicando sobre esse caso, sobre essa situação, e é óbvio que a gente vai acompanhar também se de fato isso vai acontecer. Bom, agora, gente, nós vamos falar um pouquinho das notas de repúdio de alguns políticos e instituições, opiniões controversas diante dos atos em Brasília. Vamos começar aí falando
de parlamentares aqui de Americana que reagiram de forma contraditória em relação aos atos de invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, realizados então neste domingo em Brasília. Vamos começar pela cidade de Americana? Eu vou começar então falando da professora, a vereadora professora Juliana do PT, que protocolou então na Câmara Municipal aí de Americana uma moção de repúdio aos atos de invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, realizados então neste domingo. Essa moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária nesta terça-feira, dia 10. No documento, a parlamentar repudia as ações cometidas aí na capital federal. Ela, inclusive, nos mandou um vídeo relatando então essa moção, relatando sobre essa questão toda em relação a esses atos que tiveram, que ocorreram em Brasília. Vamos acompanhar. Aqui é a professora Juliana, vereadora pelo PT de Americana. Eu vim aqui para dizer que hoje a gente protocolou uma moção de repúdio aos atos de violência e vandalismo que aconteceram ontem em Brasília, contra a sede dos três poderes. Inclusive, além de ser um ataque à democracia brasileira, foi também a destruição de parte de um patrimônio público importantíssimo, obra de arte, equipamentos, além de furto a objetos que estavam ali nesses ambientes. E a gente entende que esse é um momento de fortalecer valores democráticos, reafirmar mais uma vez que política não tem nada a ver com violência, que política é diálogo. Aliás, desde novembro, desde do começo de dezembro, a gente vem trabalhando aí na questão dos pedidos de informação para a Prefeitura de Americana, no sentido de entender quais foram os trâmites seguidos pelas lideranças do movimento que estava acampado até hoje na frente do tiro de guerra, no sentido de terem autorização para estar ali, inclusive com barraca, com banheiro químico. Enfim, a Prefeitura respondeu o nosso pedido de informação, falou que não houve nenhuma solicitação formal para usar aquela área por parte dessas lideranças e que, no momento em que ela respondeu esse requerimento, ela afirmou ali que a interdição de parte da Florindo Sibim permaneceria até o final da manifestação. E que entendia que essa manifestação era uma manifestação legítima e prevista na Constituição Federal. A gente, diante de muita reclamação, fez esses requerimentos, esses pedidos de informação para apurar como é que está essa situação. A gente já sabe que a Americana mandou ônibus para Brasília, a gente não sabe quem financiou, quem organizou, mas a gente acha imprescindível que se apure esses fatos. A gente entende que nenhuma manifestação pode ser considerada legítima quando ofende princípios constitucionais. Nesse caso, esses grupos que questionam o resultado da eleição ofendem o princípio da soberania popular. Esses movimentos também são um ataque às próprias instituições do Estado, que são elas mesmas responsáveis por garantir patamares mínimos de civilidade. Eu fiz uma nota de repúdio para as redes sociais, o Partido dos Trabalhadores também fez, mas essa moção ela tem a função de trazer essa discussão para o Legislativo, porque a gente entende que quem foi eleito pela população, para representar a população, precisa se posicionar claramente e assertivamente em relação a esses atos acontecidos em Brasília no dia de ontem. Que é preciso que todo mundo tenha responsabilidade sobre esse processo que é desafiador, que é de reconstruir um consenso mínimo a respeito do que é política, que política não é violência, política é diálogo e que essas manifestações nada tem a ver com política, elas têm a ver com o pensamento autoritário e com a política de ódio alimentada nos últimos anos pela extrema-direita no Brasil e no mundo. Obrigada, então, à vereadora Juliana, que colocou aí a sua posição, sua opinião. E, claro, que nós tentamos outros vereadores, outros políticos para falar com a nossa equipe de reportagem. Inclusive o vereador Marcelo Mec, do PL, que se posicionou contrário ao vandalismo e à violência, porém, a favor da continuidade das manifestações, entre aspas, sem vandalismo. Disse o vereador, abre aspas, eu entendo o sentimento das pessoas que estão em Brasília. Há milhões de brasileiros que se sentem enganados diante de um processo eleitoral turbulento. A eleição de 2022 foi marcada pela censura e pelos ataques à liberdade de expressão. É compreensível que haja reação popular, fecha aspas, afirmou então o vereador Marcelo Mec através da nota. Gente, por outro lado, então, a vereadora Juliana pede que os envolvidos, principalmente as autoridades, sejam responsabilizadas com maior rigor. Bom, aí são opiniões de vereadores da Câmara Municipal de Americana, mas também nós chegamos a ouvir, falar com pessoas aqui da nossa região, inclusive, olha só, a assessoria da
a deputada Ana Perugini, que também é do PT, do Partido dos Trabalhadores, ela emitiu uma nota de repúdio aos atos no Congresso Nacional. Ela classificou os ataques ao Palácio do Planalto e ao STF como terroristas, entre aspas. Abre aspas, na nota diz o seguinte: é nosso dever dar um basta a esse movimento golpista incentivado por Bolsonaro, diz aí a deputada estadual Ana Perugini, e classificando então os ataques ao Palácio do Planalto e ao STF como terroristas que ocorreram então neste domingo. Abre aspas novamente, a invasão e a destruição dos prédios que abrigam os três poderes da República com prejuízos estruturais, arquitetônicos, históricos e artísticos incalculáveis, foi um ataque sem precedentes à democracia que precisa ter uma resposta proporcional do Estado, como afirma então a deputada eleita em 2022, Ana Perugini. Bom, a gente sabe aí que muita gente, né, nós tivemos muitos documentos recebendo, inclusive, né, Danilo? A gente vai ter também uma outra carta, aqui, uma outra nota muito importante, que é do governo federal, que são de pessoas, né, importantes, daqui a pouquinho a gente vai falar. Muita gente realmente querendo colocar a sua opinião, demonstrar, a gente viu aí nas redes sociais, você até comentou de uma pesquisa que teve, né, no Twitter. Sim. Ontem, acompanhando o momento a momento, né, do que estava acontecendo, né, em Brasília, através de diversos veículos aí de comunicação, sobretudo aqueles que tinham o privilégio de estarem lá, né, no local. E um deles informou o seguinte, que um instituto de pesquisa, né, ele estava monitorando as mídias sociais, em específico o Twitter, e através da sua ferramenta de inteligência, eles tinham coletado mais de 2 milhões de tweets que estavam citando os eventos, lá, os atos de vandalismo e terrorismo que acontecia em Brasília. E o resultado foi surpreendente, de que apenas 10% desses mais de 2 milhões de manifestações estavam avalizando, né, estavam apoiando o que acontecia, mas 90%, então, de todos aqueles que se manifestaram repudiavam veementemente o ato. E, inclusive, Sabrina, um dos prejuízos que eles causaram lá à memória, à história do Brasil, é um relógio que Dom João VI, quando veio transferindo a corte de Portugal para o Brasil, ganhou dos reis europeus, então um relógio aí do século XIX, e que ele foi completamente inutilizado. Que judiação, né? Que terror. Um absurdo. Gente, é um absurdo. Bom, e aí dando continuidade a essas notas de repúdio, daqui a pouquinho o Danilo vai ler uma outra importante, a gente está deixando ela para o final, tem a nota de repúdio da OAB, que é aqui de Americana, né? A OAB, que é um órgão, né, uma instituição gigante, né? Enfim, e tem a unidade, a subseção aqui de Americana. E o presidente, Melford Vaughan Neto, ele emitiu uma nota, inclusive, que vocês vão ver aí na tela, ele emitiu uma nota, passou para a gente essa nota, e eu vou ler uma parte dela aqui para vocês, né? A diretoria da 48ª subseção de Americana da OAB São Paulo repudia veemente os atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito que lamentavelmente ocorreram na data de ontem, 8 de janeiro de 2023, contra os três pilares da República representados pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, como a dilapidação irresponsável do patrimônio público, representando total afronta à Constituição Federal. A liberdade de expressão e de manifestação não integram atos de violência e vandalismo contra os princípios mais básicos da democracia. Precisamos buscar a pacificação do país, salvaguardando nossas instituições e a vontade popular manifestada nas urnas em nossa última eleição. Então, está aí, né, o diretor-presidente aqui da OAB de Americana, com essa nota de repúdio que também foi emitida hoje. E temos aí muitas mais notas, inclusive de empresários, mas antes de ler essa nota do empresário,
eu queria que você lesse essa nota que você também recebeu e compartilhou com a gente na nossa equipe lá, e que é uma nota importante também, que são pessoas, né, importantíssimas, é o presidente... São os presidentes dos poderes, né, do Brasil. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar aqui para vocês. A nossa produção vai colocar aí a nota, então. Nota em defesa da democracia. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e a justiça social na nação. Assinam a nota Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, senador Veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e a ministra Rosa Maria Pires Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí, gente. E nós recebemos também uma nota do presidente do CIESP, ele que também, né, emitiu essa nota, é o Rafael Cervoni, essa nota de repúdio também. Vamos lá, então a gente vai ler essa nota, nós temos ela aqui, deixa eu ver se a nossa equipe, na verdade, acho que nós não acabamos colocando ela aqui na íntegra, né? Mas também nós temos essa nota que a gente, aí no finalzinho, se a gente conseguir, a gente coloca aqui. Deixa eu só ver se eu consigo abri-la aqui pelo nosso... Graças a Deus, hoje a tecnologia nos ajuda e muito, né, gente? Porque se não fosse ela, está aqui. Vamos lá. O Brasil precisa de paz para produzir e voltar a crescer. Atos antidemocráticos contra os poderes constituídos da República, vandalismo e ataques ao patrimônio público agridem o Estado de Direito. Estamos nós e o mundo estarrecidos diante dos fatos que aconteceram em Brasília, faltando bom senso, segurança e ordem. O Brasil não avançará. Está aí, então, a declaração do presidente do CIESP, Rafael Cervoni. Todos se manifestando de modo muito sensato e responsável, né? Sim, muito. Bom, gente, tudo isso, é claro que nós queríamos ouvir a opinião de especialistas que realmente poderiam, uma visão diferente minha, do Danilo, de você em casa, e poder esclarecer um pouco melhor tudo isso que aconteceu. Primeiramente, nós vamos ouvir, então, ele nos enviou um vídeo esclarecendo muito bem, que é o professor Marcos Costa Curta, cientista político, advogado e professor de Direito da FAM. Vamos ouvir o que ele diz sobre esses atos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu falo é Marcos. Ele dá ganho. Bom, estamos vivendo momentos bem turbulentos, né, aqui no Brasil nos últimos dias, né? A imprensa só fala disso, só repercute as invasões lá dos três poderes em Brasília. Bom, do ponto de vista acadêmico, a gente tem que olhar isso com os olhos um pouco mais críticos, né? E tentar separar o que é o movimento e o que foi a consequência desse movimento. Se a gente pega lá na nossa Constituição Federal, no parágrafo único, na verdade, do artigo 1º da Constituição Federal, que fala que todo o poder emana do povo e será exercido em nome deles. Então, você pensar como a imprensa está colocando o movimento antidemocrático, o movimento em si, ele tem a sua raiz democrática, tanto que a gente consegue juntar pessoas com pensamento divergente ao governo federal e ir para uma manifestação na rua, uma manifestação popular, sem ser repreendidos, isso é um reflexo da democracia que a gente vive, ok? A gente teve um movimento democrático eleitoral, que acabou trocando a linha de poder ali exercida, mas também nós temos esse poder democrático de poder se manifestar, de falar o que pensa. Isso faz parte do jogo, né? É só lembrar que a gente teve movimentos assim também na época da Dilma, quando o próprio Lula, né, nosso presidente, foi preso
Teve uma vigília que durou meses na frente lá da Polícia Federal em Curitiba e ninguém falava que era um movimento antidemocrático, estava questionando alguma coisa. Falava que era um movimento de resistência, algo que ali estava buscando dar o apoio ao personagem político que naquele momento estava, né, em outra condição, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, colocar esse filtro legal de como que a gente vai categorizar. É um terrorismo? É uma baderna? É um antidemocrático? É um golpismo? Cara, depende de como a gente vai avaliar isso nessa estrutura de poder que foi colocada atualmente, tá? O que a gente tem que questionar, e questionar com bastante veemência e até criminalizar, é o ato de vandalismo que ocorreu depois, correto? Né? Ninguém tem o direito de adentrar a um prédio público e provocar baderna, destruição, isso não. Isso próprio, né, nosso Código Penal, né, dentro do direito brasileiro, ele tutela isso. Ninguém pode. O patrimônio, né, o direito patrimonial, o direito fundamental, o direito ao patrimônio, e a União é um ente dessa nossa federação. Então ela tem o seu patrimônio também garantido. Então ninguém dá o direito de você adentrar a um prédio público e fazer alguma algazarra ali de alguma forma. A movimentação, você expressar uma opinião contrária, okay, isso faz parte do nosso jogo democrático, que não pode extrapolar esse nível, né? Porque aí acaba até entrando num descrédito, acaba até tentando romper a barreira do que a gente estabelece no Estado Democrático de Direito, que não é o nosso objetivo aqui. A discussão, a opinião, o confronto de ideias é absolutamente válido, que a gente não pode partir para a violência, partir para um movimento que radicalize ainda mais os ânimos que já estão extremamente radicalizados. Então cabe agora a averiguação, né, eu acabei de ver na imprensa também, vamos estabelecer uma CPI para averiguar isso. Enfim, os métodos são válidos, quem são os responsáveis, quem que deu a ordem de invasão, enfim, isso tudo vai ser averiguado, espero, né, que a gente consiga chegar num veredito sobre isso. Mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa categorização que é feita, ainda mais nesse momento que os ânimos estão aflorados, que a gente ainda está digerindo tudo o que aconteceu, né, do ano passado, de processo eleitoral até agora. Então a gente precisa ter um pouco mais de calma, centralizar, entender o movimento, também entender a raiz do porquê que isso foi provocado, né? A gente tem que entender. Teve um mote, teve um motivo, e tentar, dentro das relações democráticas, da nossa relação constitucional, compreender como isso vai ser melhor analisado e efetivamente evitar maiores transtornos futuros, tá? Estamos aí, estou à disposição. Vamos bater um papo melhor sobre isso mais para frente, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, então, né, ao professor Marcos da FAM, ele que é especialista nessa área aí, né, e pôde trazer uma opinião realmente sobre esses acontecimentos. E agora nós temos também, Danilo e telespectadores, uma opinião de uma cientista social. Ela é mestre em educação e professora da Uni Anchieta e também Unimetrocamp. É a Maria Almeida. Vamos, né, ouvir a opinião dela também. Ontem tivemos um evento catastrófico para a democracia brasileira, no qual pessoas representando aí uma versão fascista pela luta, pela imposição das suas vontades, dos seus pensamentos, invadiram os três poderes em Brasília. Muito admira termos um Estado tão forte militarmente e, ao mesmo tempo, estar desprotegida a nossa capital, nosso centro de poder político. É claro e evidente que havia, sim, algumas pessoas que possuíam conhecimento sobre o que estava para ocorrer. Podemos até pensar que
aqueles que deveriam segurar a ordem da capital não acreditassem que seria possível que cidadãos brasileiros fossem capazes de um ato fascista, de um ato terrorista, destruindo aí o patrimônio público, destruindo e deixando claro ao mundo que não querem a nossa democracia, que querem a sua imposição política. Muito há de nos preocupar, porque a partir do momento que temos brasileiros tomando essas atitudes, significa que os mesmos não conhecem o que é a democracia. Pois democracia não significa você fazer o que você quer dentro da sociedade, impor a sua forma de pensar, sentir e agir. Democracia significa que é um Estado de direito. Estado de direito, nós temos leis, e essas leis devem ser seguidas. E por mais que não houvessem aí essas leis, é claro e nítido que jamais deveriam destruir aquilo que nós estamos historicamente construindo. Não estou falando só de patrimônio. Estou falando da nossa história, do nosso Estado democrático. Já passamos por um golpe militar. Teve toda essa questão que ela levantou aí, e tem tudo a ver com a nossa história, né? Então, a gente deixa para você, telespectador, refletir tudo isso que esses especialistas disseram. Mas eu só queria fazer uma ressalva aqui para a gente concluir esse fato, né, histórico, e realmente é um fato histórico não positivo, mas negativo, mas que a gente vai se lembrar muito, vai fazer parte realmente de 2023. Começamos o ano bem agitado. Né? Se me permite fazer um pequeno apenso, né? Chico Buarque, numa das suas músicas, tem um verso que diz, né? Página infeliz da nossa história, né? É mais ou menos isso que aconteceu verdade. agora. E assim, seria uma página mais infeliz, Danilo e telespectador, do que a gente estava falando aqui nos bastidores. Sim. Se isso que aconteceu ontem, neste domingo, tivesse acontecido no dia da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu acho que, minha opinião, sairia muito mais mortes, porque aí sim ia ser uma disputa, uma briga muito forte. Mas não aconteceu, foi uma posse tranquila, até muito democrática, como no pronunciamento do presidente disse, mas foi tudo arquitetado. Eu acredito que essa semana que ocorreu foi toda uma semana depois da posse, arquitetado para que acontecesse neste domingo o que aconteceu. Né? O que não gostaríamos de estar noticiando aqui, mas aconteceu. E curiosamente, né, 2 dias após a lembrança aí do mesmo ato que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. Exatamente. 2 anos e 2 dias após. Exatamente. O que também ressalta ainda mais que foi planejado que isso acontecesse. Pois é. Bom, gente, encerramos aqui, né? Podemos trazer uma parte, porque é claro que teve muito mais conteúdos referente a esses atos. Ontem no portal, como eu já disse, teve muito mais coisas que a gente acabou postando lá, notícias, inclusive São Paulo, né? Teve também... Sim, Marginal Tietê, Avenida 23 de Maio. Foi assim. Então, assim, o pouco que a gente pôde trazer aqui para vocês ficarem sabendo mais desses acontecimentos. Mas agora, teve um outro acontecimento triste no domingo, infelizmente, mas na área do esporte, gente. Nós demos a notícia aí do Pelé recentemente e agora estamos dando adeus a Roberto Dinamite, né, Danilo? Exatamente. Nossa, eu ouvi falar muito desse jogador, um ídolo do Vasco, né? Eu cheguei até a ver alguns jogos dele, ele já estava no final da carreira, né, mas infelizmente, então, Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos e os fãs e apaixonados aí por futebol de todo o Brasil lamentaram a perda de mais um ídolo. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama e um dos maiores atletas do Brasil, nos deixou neste domingo. O ex-atleta lutava contra um tumor no intestino e não resistiu à doença.
E quem homenageia a história deste ícone do futebol é o nosso comentarista esportivo, Rafael Alves. Boa noite para você de casa que acompanha Todo Dia News segunda edição. Desejo a você uma ótima semana. Hoje eu trago uma notícia triste para o futebol brasileiro, porque faleceu neste domingo o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite nos deixou aos 68 anos de idade. O ex-atleta vinha lutando contra um tumor no intestino desde 2021 e teve uma piora no quadro e foi internado no sábado, não resistindo no domingo, falecendo. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em abril de 54, mas Dinamite veio ao mundo somente em novembro de 1971, no palco do Maracanã, aos 17 anos de idade, quando Roberto Dinamite recebeu então um apelido ao marcar um dos gols do Vasco sobre o Internacional. No dia seguinte, os jornais estampavam em suas manchetes, o garoto Dinamite explodiu. Roberto marcou incríveis 708 gols pelo Vasco em 1.110 jogos. É dele também o recorde dos 190 primeiros gols marcados por um único atleta em um campeonato brasileiro. Dinamite conquistou um campeonato nacional com o Vasco, no caso o brasileiro, de 74, além de 5 estaduais, 77, 82, 87, 88 e 92. Roberto teve várias passagens importantes pela equipe cruzmaltina e o seu retorno ao Vasco, após breve passagem pela equipe do Barcelona, contou com mais de 100 mil pessoas na vitória da equipe sobre o Corinthians por 5-2, é claro, também no Maracanã. Além de Barcelona, o ídolo passou por Portuguesa e Campo Grande e encerrou a carreira, é claro, um amistoso entre Vasco e La Coruña da Espanha em 93, onde naquele dia até Zico, ídolo flamenguista, vestiu a camisa alvinegra para, claro, homenagear o amigo. Fora de campo, Dinamite ainda presidiu o Vasco. Em uma disputa ferrenha em 2008, ele conseguiu ser o presidente da equipe e ficou à frente do time no primeiro rebaixamento da história. No ano seguinte, ele conquistou o título da Série B, retornando para a Série A e a Copa do Brasil, mas acabou caindo novamente no ano seguinte para a segunda divisão, encerrando assim, é claro, também a carreira do ídolo como dirigente. Em 2022, no mês de abril, o ídolo recebeu uma homenagem dos vascaínos com uma estátua no estádio São Januário. Foi também jogador da seleção brasileira, é claro, marcou 26 gols e disputou 2 Copas do Mundo. Nossos pêsames à família e aos fãs de Roberto Dinamite, que, claro, estará ao lado de Pelé agora acompanhando o futebol brasileiro. Um abraço e a gente se encontra numa próxima. Tá certo, Rafael. Obrigada aí pela homenagem que você fez a esse craque. E a gente deixa aqui também nosso abraço, nossos pesares aos familiares de Roberto Dinamite, que ontem houve um comentário e exatamente vou repeti-lo aqui, um apelido que virou sobrenome, Roberto Exato. Dinamite. E tinha uma potência nos pés que o chute era lá longe, Se acertava, olha, saía hospitalizado. Muito bem. Bom, gente, agora é o momento dela, olha, estamos ouvindo aqui. Já está chovendo aí na sua casa, no seu bairro? Pois é, aqui perto dos estúdios da TV Todo Dia já está chovendo. Vinheta, previsão do tempo. Especial também, porque decretação de emergência em Araraquara, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também vistoriou as áreas destruídas pelas fortes chuvas na cidade. Então, o presidente Lula visitou Araraquara após as chuvas que causaram estragos na cidade, Danilo? Exato. Somente em dezembro foram registrados 515 milímetros de chuvas, gente. É muita água. Uhum. E a prefeitura, então, decretou o estado de emergência. Quem tem as informações é o Ezequiel Matos, que é especialista em chuvas e é técnico da Defesa Civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o município de Araraquara e vistoriou as áreas afetadas pelas fortes chuvas na tarde deste domingo, dia 8. O município de Araraquara decretou situação de emergência após as fortes chuvas que caíram no município no dia 28 de dezembro. Em um único dia, choveu 200 milímetros, provocando diversas ocorrências. Somente no mês de dezembro foram registrados 515 milímetros de chuva.
Deslizamentos de terra provocaram a interdição de 9 vias do município. Uma cratera se abriu na Avenida Padre Francisco Salles, arrastando um carro para o córrego Ribeirão das Cruzes. 6 ocupantes do veículo, pertencente à mesma família, morreram. O corpo da menina Gabriela Santos, de 10 anos, que estava desaparecido, foi encontrado às margens do córrego na altura do bairro Parque das Laranjeiras, nesta sexta-feira, dia 6. O presidente Lula estava acompanhado da primeira-dama e dos ministros Jader Filho, do Ministério das Cidades, Valdez Goy, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e Luiz Marinho, do Ministério do Trabalho. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, falou sobre os danos causados pelas chuvas, as obras de infraestrutura e os trabalhos realizados pela Defesa Civil na recuperação do município. De acordo com o prefeito, Araraquara necessita de recursos no montante de 50 milhões para a recuperação dos estragos. De acordo com o governo federal, recursos devem ser liberados para obras de recuperação em Araraquara. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel, pelas informações, e as chuvas continuam. Não são as águas de março, né? Nem está se fechando o verão. É uma chuva que está muito atípica, né? É comum chover no verão, mas não tanto como está acontecendo recentemente. E durante o pronunciamento aí do presidente, né, ocorrido na tarde de ontem, né? Ele também se manifestou, né, sobre o acontecimento de Araraquara. Ele estava lá, foi originalmente para ver os estragos da chuva, mas acabou aí tendo também que se pronunciar a respeito do que acontecia em Brasília, né? Mas nós temos um vídeo aí justamente da fala do presidente. Pedir para o pessoal da nossa técnica para colocar e assistirmos juntos, então, a fala do presidente. Eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que teve, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Então, né, fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o seu pronunciamento ao falar do decreto, né, de ontem, dos acontecimentos de ontem, e aí ele estava lá em Araraquara, abriram espaço para ele poder falar. Inclusive, ele fez uma revelação importante, né, de que o ex-presidente Bolsonaro deixou em caixa apenas 25 mil reais para lidar com as catástrofes naturais. Situações de emergência, gente, é um absurdo. O que você faz com 25 mil reais para um Brasil grande, com tantos lugares que acontecem fatos como esse, né? Pois é. Não tem como. Bom, e o Ezequiel Matos volta agora para falar como fica a previsão para a nossa região. Olá, uma ótima semana a vocês que nos assistem pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. A segunda-feira começou nublada, com curtas aparições de sol, chuvas rápidas pela manhã e chuvas mais intensas no período da tarde. O tempo segue com o maior predomínio de nebulosidade, com instabilidades para chuvas. E essa semana deve seguir a mesma condição atmosférica da semana passada, ou seja, a primeira quinzena de janeiro de forma chuvosa. A semana deve permanecer com o céu encoberto, tempo nublado e instável, com condições favoráveis para chuvas em qualquer hora do dia. As temperaturas devem subir gradualmente e o tempo abafado favorecerá a formação de nuvens com potenciais de riscos para temporais, especialmente no período da tarde. As temperaturas devem variar com a mínima de 19 graus e a máxima em 28, com períodos de alternância entre sol, céu nublado e chuvas. De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, o acumulado de chuvas entre essa segunda-feira, dia 9, até quinta-feira, dia 12, deverá ser de 40 a 50 milímetros. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes, recomendando atenção especial para os picos de chuvas mais intensos que podem ocasionar inundações e alagamentos. O mapa do CEPAGRE mostra chuvas em todo o estado de São Paulo, com parte do estado, incluindo a região de Campinas, com riscos de chuvas com potenciais de temporais.
Obrigada, então, Ezequiel, para nos informar e os nossos telespectadores. Gente, melhor coisa é já sair com a sombrinha, com o guarda-chuva de casa, porque não tem jeito. Chuva vai acontecer em algum momento do dia. Né? Essa é a certeza que nós temos aí, pelo menos ao longo da semana. É isso aí. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Alguma coisa a falar, Danilo? Apenas, né, desejar que todo mundo acalme os seus ânimos, né, para que a gente possa retomar a normalidade. É isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela sua companhia, por estar com a gente até agora. Hoje passamos um pouquinho do horário, mas hoje um programa especial, um programa, como disse o Danilo, histórico, porque realmente tivemos que abranger as notícias, de fato, sobre esse acontecimento, esse ato antidemocrático que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, e que moveu aí o Brasil todo, né? Exatamente. E vamos aproveitar nessa noite de chuvinha aí para esfriar a cabeça, para apaziguar de fato, buscar aí a serenidade, para que a gente possa ter aí uma semana produtiva, uma semana de paz principalmente. Sim. E assim contribuir, né? Contribuir aí com a recuperação do nosso país. Tem muito trabalho para ser feito e a gente não pode ficar entrando nessas ondas de vandalismo, de terrorismo, de crime e principalmente, pessoal, não se deixem levar por historinhas que circulam em WhatsApp e mídia social. Verifiquem, acompanhem as notícias aí produzidas por profissionais que validam e informam você com responsabilidade. É isso aí. Não caia em fake news. Exatamente. Danilo, obrigada pela sua companhia. Um prazer. De a gente estar aqui junto apresentando esse jornal de hoje, Todo Dia News, segunda edição, 9 de janeiro de 2023, um programa especial para você a respeito de tudo isso que aconteceu aqui no nosso Brasil. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite ainda para você curtir e amanhã estaremos de volta aqui, com certeza, com muito mais informação para você. Tchau, tchau.